Lula, o que prometeu e o que ele entregou? Sim, 2 anos de governo Lula. Tempo mais do que suficiente para avaliar se as promessas de campanha dele e do PT se tornaram realidade ou ficaram apenas no discurso. É exatamente isso que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje. Eu peguei as principais promessas do Lula e do PT feitas na campanha, tem vídeo aí, tem matéria, tem tudo, e eu vou mostrar para você o que aconteceu depois, 2 anos depois de eleito. Porque, claro, se depender da grande mídia, você jamais vai saber isso. Então, vamos lá. A primeira grande promessa foi em relação ao sigilo dos 100 anos. Para quem não sabe, o sigilo dos 100 anos é um mecanismo previsto na lei de acesso à informação que permite ao governo restringir o acesso a determinadas informações por um período de até um século. Esse sigilo seria justificado principalmente com base na proteção da privacidade ou da segurança do Estado. Durante a campanha, o Lula prometeu acabar com os sigilos de 100 anos. Dá uma olhada aí no vídeo do debate em rede nacional, tá bom? Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. Eu confesso, o discurso foi bonito. O Lula vai acabar com essa farra. O problema? A realidade foi bem diferente. Após assumir, o Lula manteve esse sigilo de 100 anos nos gastos do cartão corporativo da presidência, que já ultrapassam 38 milhões. Além disso, usaram o sigilo até para proteger a Janja. Mas mais do que isso, negaram 3.244 pedidos de informação, justificando se tratar de dados pessoais. Ou seja, transparência só quando convém. Mas tem um detalhe. Sabe quem inventou o sigilo de 100 anos? O governo Lula. Quando ele apresentou isso, ali por volta de 2010, e foi sancionado em novembro de 2011 durante a gestão da Dilma Rousseff. Pois é, e tem gente que cai nesse papo ainda. A segunda promessa foi a picanha no prato dos brasileiros. Sim, eu confesso, o Lula criou um símbolo poderosíssimo. As famílias vão voltar a comer picanha. Dá uma olhada aí. Nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. O problema é que a realidade também foi outra. Em 2020, tá? Pandemia ali, a picanha custava R$ 60 o quilo. Hoje, ultrapassa os 77, um aumento de mais de 30%. Ah, Léo, mas a picanha era só uma metáfora. Sim, é isso que dizem quando a promessa não se cumpre. Quando dá certo, ninguém fala isso, né? Mas quando dá errado, aí começam as desculpas. Mas, amigo, beleza, é só uma metáfora? A picanha não é caso isolado. Isso é geral. Só em 2024, o arroz aumentou mais de 8%, o frango subiu 10%, o café disparou 40%. E sem conter o preço dos alimentos, o governo te dá outra solução. A picanha virou abóbora. Que pelo tamanho dela a gente pode ter consciência de que se a gente ajudar todo mundo a plantar e a gente tiver condições de fazer com que o povo possa comprar, ninguém vai passar fome nesse país. E não vai comer só abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga, mandioca, macaxeira, tudo que tiver melão, cenoura, já dá para passar a fome de todo mundo isso aqui. O ministro mandou trocar o alface por chicória. É sério, olha a notícia aí. E depois da laranja subir 48%, sugeriu procurar outra fruta e não mais a laranja. É isso que eles fazem. Até vender alimento vencido, o governo tentou, mas teve que recuar, claro, depois das críticas. O governo que prometeu comida no prato dos brasileiros está te mandando procurar outras alternativas. Outra promessa do Lula foi acabar com o orçamento secreto. Uma prática que ele mesmo chamou de vergonha nacional. E antes de te mostrar como está esse orçamento secreto hoje, se você quiser mais vídeos como este, me segue aqui e ativa o sininho, porque meu nome é Leonardo Siqueira, eu sou deputado estadual por São Paulo, mas antes de ser deputado eu sou economista, e aqui eu te ensino economia com base em pesquisas, artigos e sempre com dados e muito pouco, para não dizer zero, achismo.
Agora, vamos voltar para o orçamento secreto. O orçamento secreto foi um esquema de distribuição de dinheiro público para parlamentares sem transparência, né? Onde bilhões de reais eram liberados através de emendas. Qual o problema desse modelo? É porque não tem registro de qual deputado ou senador indicavam esses recursos, o que dificultava muito a fiscalização e permitia o uso totalmente político desse dinheiro para garantir apoio ao governo. Esse mecanismo, no fundo, se tornou uma forma de compra de votos no Congresso, já que o governo libera mais verba para os parlamentares que votassem a favor dos seus projetos, criando um ambiente de trocas políticas que a gente não consegue sequer acompanhar. Daí, o Lula, muito bem intencionado, prometeu em rede nacional acabar com isso. Dá uma olhada, ele falou, vou acabar com esse orçamento secreto. Eu vou tentar confrontar essa história do orçamento secreto. Eu vou tentar criar um orçamento participativo, que foi uma coisa que nós criamos nos estados brasileiros. Todo mundo se lembra que o sucesso do orçamento secreto na prefeitura do PT foi a ONU pediu para que a gente, fosse para o mundo divulgar o orçamento participativo. Mas nós vamos pegar o orçamento e vamos mandar para o povo dar opinião para saber o que ele quer efetivamente que seja feito, para ver se a gente consegue diminuir o poder de sequestro que o Centrão fez no presidente Bolsonaro. O que aconteceu? Depois de eleito, o orçamento secreto não acabou. Só mudou de nome, com a ajuda da mídia, que agora também não chama mais de orçamento secreto. Agora chama de emenda de relator. E em 2024, vale ressaltar que o Lula desembolsou 7 bilhões nesse modelo de emenda de relator, que segundo a mídia agora não é mais orçamento secreto, é emenda de relator. Mas não parou por aí. O governo do Lula também bateu recorde na liberação de emendas parlamentares como um todo. Em 2022, foi um total de 29 bilhões. Em 2024, saltou para 49 bilhões. Olha esse aumento gigantesco só para garantir apoio político. Ou seja, o governo que prometeu acabar com o fisiologismo, na prática, faz uso dele como nunca antes foi usado. É recorde. O Lula também prometeu colocar, essa aqui eu gosto, o pobre no orçamento e o rico no imposto. A ideia era de que ele faria política pública para os pobres, enquanto taxaria mais os mais ricos. Só que na prática, amigo, o que aconteceu foi exatamente o oposto. O governo Lula taxou as compras de até $50 da Shein e da Shopee, mesmo falando que isso não iria acontecer, retomou os impostos sobre combustíveis, tentou monitorar o Pix para ver se aumentava a base de arrecadação e só voltou atrás pela pressão popular. Voltou a cobrar o DPVAT, mais um custo para o motorista, e que foi derrubado aí pelo Congresso, mas ele sim queria. O resultado de tanto imposto é que o governo queria ajudar os mais pobres, conseguiu bater o recorde de arrecadação em impostos, 2,6 trilhões. Enquanto isso, a parte de taxar os ricos, colocar o rico no imposto, alguns grupos seguem com seus privilégios intocados. Os juízes seguem recebendo super salários de mais de 1 milhão em alguns meses. Detalhe, eles não pagam nenhum imposto nisso, porque como recebem como indenização e não como salário, não incide imposto. Os ministros continuam emplacando suas esposas como conselheiras nos tribunais de contas e gastando milhões também com verbas. E pessoas como Janja também continuam gastando milhões sem justificativa alguma. Além disso, empresários bem conectados continuam recebendo bilhões em isenções fiscais. E um dos poucos programas bons do governo, o Pé de Meia, que eu apoio, que beneficiaria alunos do ensino médio, teve seu recurso bloqueado por irregularidades, o que pode ser passível de impeachment, tá bom? É isso. Essas são algumas promessas do governo Lula. Disseram que a picanha voltaria para o prato dos brasileiros, voltou, mas para os jantares do Palácio do Planalto. Disseram que o orçamento secreto acabaria, acabou, mas só no nome utilizado pela mídia. Isso sem falar nas queimadas que bateram recorde, no aumento de desmatamento, nos casos de dengue e nas mortes por dengues que nunca foram tão altas como nesse governo, nas vacinas que o governo deixou vencer por simples e pura incapacidade e incompetência. O Lula prometeu mudar o Brasil. E confesso, ele mudou. Só que mudou para pior. Se você gostou desse vídeo, deixa o like,
se inscreva e mande para o seu amigo que ainda defende esse governo atual. Até a próxima. Meu nome é Léo Siqueira.